Olá, seja bem-vindo ao DVD que acompanha o livro Adobe Photoshop para fotógrafos, designers e operadores digitais, volume 4. A ideia deste DVD é facilitar ainda mais o seu processo de aprendizado. Selecionamos algumas técnicas presentes no livro e mostraremos passo a passo como executar cada tarefa. Veremos os incríveis recursos do Photoshop CS5, além de técnicas criativas para o tratamento e edição de imagens. Me acompanhe nesta aventura. Muito bem, vamos começar esse DVD com um tratamento rápido que nós podemos fazer fora do Photoshop. Nem todo tratamento a gente precisa recorrer ao Photoshop. Aqui nós temos uma imagem, você pode ver, eu estou aqui com o Adobe Bridge aberto. Temos essa imagem aqui de uma paisagem, as cores estão bem lavadas. Isso é muito frequente em imagens digitais. Poderíamos abrir ela no Photoshop, dando 2 cliques aqui sobre a imagem abrindo no Photoshop. Não é o que faremos. Muitos tratamentos nós podemos fazer com um plugin que vem instalado com o seu Photoshop, que é o Adobe Camera Raw. O Adobe Camera Raw, inicialmente, ele foi criado para fazer a revelação de arquivos RAW e há duas versões, ele abre também arquivos JPEG e TIFF. Só que para você abrir o JPEG ou o TIFF, você precisa vir aqui no menu File e selecionar a opção Open in Camera Raw ou apenas pressionar o atalho Ctrl R para abrir essa imagem no plugin. Então você seleciona a imagem no Bridge, dá um Ctrl R e aí a imagem vai ser aberta no Camera Raw. Aqui ele não abriu a imagem no Camera Raw porque a imagem está em CMYK e o Camera Raw só edita imagens em RGB. Então ele está perguntando se é para fazer a conversão. Eu confirmo a conversão e ele abre a imagem no Adobe Camera Raw. Simples, você não precisa instalar nada. Instalou o seu Photoshop e você vai ter o Camera Raw. Nós estamos usando a versão 6.2. Esse arquivo que a gente está editando novamente é um JPEG, né? É um arquivo normal, comum, não é um arquivo RAW, então sem problema algum. Aqui nós temos o módulo básico de tratamento do Adobe Camera Raw, né? Que a gente tem possibilidade de corrigir exposição, ajustar pretos, brilhos, contrastes, ajustes de saturação da imagem. E aqui em cima a gente tem os módulos. Então aqui nós estamos no módulo básico, que é o padrão do ACR. Depois a gente tem ajuste de tom de curva, de tail e outros módulos para ajuste e correção da imagem. Aqui em cima nós temos a barra de ferramentas, que tem a ferramenta de zoom, de movimentação, de corte, de ajuste e rotação da imagem. E a ferramenta que nós vamos usar nesse tutorial aqui é o Graduated Filter, que é o filtro de graduação. Essa ferramenta aqui permite você corrigir as cores da sua imagem sem a necessidade de tratamento no Photoshop. Ela, às vezes, combinado com algumas outras ferramentas. Aqui a gente vai usar praticamente só ela, só no finalzinho que a gente vai usar uma outra ferramenta. Então vejam só, uma ferramenta extremamente simples para fazer a correção. Seleciona aqui o Graduated Filter. Vem aqui na imagem, cria uma faixa de correção. Ok, criei. Aqui nós temos um ponto verde que determina a área do início do ajuste. E aqui a área do fim do ajuste, né, nessa região aqui que a correção será feita. Quando eu crio a faixa de ajuste de graduação, aqui no meu lado direito, no lado direito da caixa do Camera Raw, ele abre um menu de comandos para você fazer o ajuste exatamente dessas configurações. Então, eu venho aqui, por exemplo, e altero a exposição. Observe que conforme eu altero o controle de exposição, ele altera apenas a exposição da faixa que eu criei com o Graduated Filter. Então, aqui a gente vai escurecer um pouco mais, dar um pouco mais de densidade nessas cores, nesses tons. Se for necessário, eu posso pegar, por exemplo, o ponto verde e deixar a área de transição um pouco menor.
Pronto. Posso puxar aqui, por exemplo, poderia puxar um pouquinho para baixo, né? Deixar uma área de transição menor. Ou eu poderia também fazer o contrário, ó. Deixar uma faixa menor. Só reduzir. Olha, veja só. Aqui, quando há uma movimentação muito brusca na imagem, nós podemos pressionar a tecla Shift. E aí ele vai fazer o ajuste sem uma rotação, mas ele vai fazer um ajuste linear. Ok. Posso abrir um pouquinho aqui. A transição fica bem suave. Ok, pronto. Uma vez que eu fiz o ajuste de exposição, eu poderia também corrigir o comando saturação. Então, eu poderia saturar um pouco mais essa imagem. E, finalmente, aqui nós temos a opção, uma opção muito importante para esse ajuste com o Graduated Filter, que é a opção Color. A opção Color aqui está desativada. Eu clico nessa caixa com esse triângulo e aqui eu tenho a possibilidade de definir uma cor para incluir nessa faixa do Graduated Filter. Então, eu tenho aqui algumas cores básicas. Então, poderia ser amarelo, pode ser o branco, que seria uma cor neutra, ou poderia ser esse tom azul aqui. Eu posso tanto selecionar aqui nessas opções, nessas cores pré-definidas, como eu posso vir aqui na tarja de cores e determinar um tom. E também aqui eu tenho a opção de pegar e controlar a saturação dessa cor. Aqui eu acho que esse tom aqui já dá uma coloração interessante ao céu, e aí eu posso pegar e confirmar essa opção. E aí a gente tem a condição de ver um antes e depois na imagem. Então, o céu que estava bem apagadinho, a gente conseguiu dar uma tonalidade mais interessante, uma tonalidade bem mais vibrante. Após a correção no céu, nós podemos, ainda com a ferramenta Graduated Filter, selecionar uma nova faixa para a imagem. Então, vamos criar uma nova faixa de graduação. Vamos fazer com que ela afete bastante a nossa imagem. Aqui. E aqui. Pronto. Pode ser algo assim. Muito bem. Ela usa as configurações do último ajuste. Então, aqui a cor que está selecionada nessa segunda faixa de graduação continua sendo azul. A exposição também. Então, eu vou alterar, porque eu não quero essa área da imagem tão escura. Então, eu clareio essa região da imagem. Ok. Poderia alterar o contraste. A claridade. A claridade, quando a gente altera esse comando, esse ajuste, a gente tem a opção de dar mais profundidade na imagem, com valores positivos, ou reduzindo o controle, a gente tem a possibilidade de deixar os tons mais suaves. Então, aqui a gente pode deixar um pouquinho mais suave só o controle. E nós vamos mudar a opção de cor. Nós vamos tirar do azul e vamos colocar um tom amarelo. Ok. Jogamos o amarelo e aí a gente dá uma intensidade um pouco mais forte nessa região da imagem. Vamos aumentar aqui um pouquinho a faixa de graduação. Aqui assim. Pronto. Mais ou menos isso aqui. Então, vamos ver aqui com o preview, antes e depois. Observem como a imagem já ganhou uma intensidade bem interessante. Fizemos o ajuste no céu com uma faixa de graduação. Criamos uma segunda faixa de graduação e corrigimos a tonalidade do campo. E aí nós temos a possibilidade ainda de criar uma terceira faixa de graduação. E aí fazer um ajuste, por exemplo, alterando aqui a exposição para criar uma tridimensão com relação às tonalidades. Então, a gente começa com um tom mais escuro, que a gente tem uma faixa com tons mais claros, e aqui a gente tem um tom de contraste. Então, daí dá um pouquinho mais de movimento na imagem, a imagem fica com uma dinâmica bem melhor. Fiz as minhas faixas de graduação, aí eu posso partir para outros acabamentos dentro do Camera Raw. Se for necessário apagar uma dessas faixas, basta movimentar o cursor em cima
clicar em cima dos pontos verdes ou vermelhos. Se você precisar apagar de delete, aperte a tecla delete e você vai apagar essa faixa de graduação. Se você precisar alterar o tamanho da faixa de graduação, é só clicar e arrastar o ponto vermelho ou o ponto verde. Fácil, fácil. Terminou os ajustes aqui, você pode selecionar uma das outras ferramentas aqui na barra de opções. E aí pode entrar, por exemplo, nesse módulo chamado Effects, né? Eu entro no módulo Effects. No módulo Effects aqui eu posso adicionar grão à imagem e eu também posso adicionar uma vinheta. Então aqui eu posso adicionar uma pequena vinheta. Ok, né? Para deixar um pouco mais artística a imagem. E aí, ainda se fosse necessário, eu poderia vir no módulo Detail e jogar um leve efeito de nitidez. E um pouquinho de Vibrance aqui no módulo básico. Pronto, teríamos a imagem com o tratamento final. Aqui ele mostra só o tratamento com os ajustes do módulo básico. Eu poderia, depois de terminar o tratamento aqui no Adobe Camera Raw, eu posso salvar essa imagem através desse botão Save Image. Eu posso determinar o local de salvamento, o nome do arquivo, o formato do arquivo, JPEG, TIFF, PSD, e a qualidade do arquivo. Determino as características desse salvamento. Então, vamos colocar aqui Graduated Final e vamos gravar uma cópia desse arquivo. Pronto, dessa forma a gente teria finalizado o tratamento sem ao menos passar pelo Photoshop. Pronto, a imagem está salva, você pode ir lá na pasta e mandar para impressão. Vamos pegar e fazer um comparativo aqui do antes e depois. O Done confirma o tratamento, o Open Image abre a imagem no Photoshop e o cancelar, ele cancela esse ajuste. Vamos cancelar aqui e aqui a gente tem a possibilidade de fazer o comparativo. Ó. Imagem antes e depois, aqui no Bridge, imagem antes, imagem depois, imagem antes, imagem depois. Nessa lição nós vamos trabalhar com a remoção de ruído, mas nós não vamos fazer a remoção de ruído dentro do Photoshop. O Photoshop tem um recurso para remover ruído, só que não é eficiente. No Photoshop CS5, novamente dentro do Camera Raw, tem um recurso extraordinário para a remoção de ruído. Ruído que é um dos pesadelos do fotógrafo, né? O fotógrafo não gosta do ruído, o cliente não gosta, dá um aspecto não muito interessante para a imagem. Então nós vamos ver como é possível reduzir o ruído preservando a naturalidade da imagem. Vamos usar o Camera Raw. Aqui novamente nós temos uma imagem em JPEG e nós vamos abrir ela lá no Camera Raw. Então nós entramos no File e selecionamos Abrir no Camera Raw. Novamente a imagem está em CMYK, mandamos converter para RGB. Se a imagem já está em RGB, automaticamente não aparece essa mensagem, só porque ela está em CMYK, ela é convertida. E aí a gente vai aproximar aqui o zoom no modelo, que diga-se de passagem, é um modelo muito bonito, muito elegante. E aí a gente vai ter condição de perceber que existe um ruído bem forte na imagem. Então, tanto aqui no rosto, quanto no restante da imagem, nós temos um ruído cromático extremamente forte. Ó. Observem aqui na mão como tem uma intensidade, a granulação, o ruído está bem intenso. Para corrigir isso, bem simples. Nós estamos aqui no módulo básico do Camera Raw, nós vamos entrar no módulo Detail, e dentro do módulo Detail, nós temos a opção novamente de nitidez, e abaixo da opção de nitidez, nós temos a opção Noise Reduction, que seria a opção de redução de ruído. E aqui que está a grande mudança dentro do Camera Raw, e que vai mudar a forma de você fazer a correção de ruído. Não vai precisar mais usar os plugins, podemos corrigir aqui direto com esse aplicativo, com esse plugin do próprio Photoshop. Dentro do Noise Reduction, para tirar essa granulação aqui, tirar esse ruído, basta fazer o seguinte processo. Ó. Nós temos a opção de luminância aqui, nós aumentamos esse valor. Esse valor, na verdade, ele
causa um desfoque na imagem. Então, quanto mais você aumentar o controle, maior será o desfoque na imagem. Ó, perceba, eu aumentei para um valor relativamente alto, né, e ele causou um certo desfoque. A princípio, o resultado não é muito animador, né? A gente vê que causa um desfoque na imagem, mas ainda existe o ruído cromático. Então, ali estão as cores, mas dá uma atenuada na intensidade do ruído. Abaixo desse controle de luminância aqui, nós temos dois controles, na verdade, que permitem você pegar e trabalhar o efeito de luminância com mais precisão. Quando a gente aumenta demais esse valor aqui, a tendência é que a gente perca um pouco dos detalhes e do contraste. Então, por isso que existem esses dois controles aqui embaixo. Nós temos a opção de Luminance Detail, né, que vai fazer o quê? Vai buscar resgatar um pouco mais os detalhes da imagem. Se você perdeu muitos detalhes, então você pode usar esse controle para recuperar, ou você, inclusive, baixar o valor para que você tenha menos detalhe na imagem. Então, a gente pode alterar esse valor aqui. Então, para buscar detalhes na imagem, caso eles sejam perdidos em excesso. E aqui nós temos uma opção de contraste. Então, nós podemos buscar também dar um maior contraste nessa luminância, no ajuste de luminância causado por esse ajuste geral aqui. Então, esses dois aqui, na verdade, acabam fazendo um ajuste fino sobre o que aconteceu, sobre as áreas que foram afetadas pelo controle geral de luminância. Só que, geralmente, eu faço controle de luminância, eu adiciono um valor de luminância e não faço o ajuste aqui ainda. Antes, eu faço o ajuste de cor. Então, eu aumento a luminância primeiro e depois eu venho aqui no modo Color, que é o módulo que faz a mágica acontecer. Vejam só, está um pouco mais suave a textura da imagem. E agora, no modo Color, o que eu faço? Eu aumento o valor aqui. Conforme eu vou aumentando o valor, observe o que acontece. Magicamente, o ruído colorido desaparece. Olha só. Original. E aqui, sem o ruído. E aí sim, eu tenho uma condição boa de pegar e fazer o ajuste de luminância. Sem o ruído colorido, aí eu tenho uma condição melhor de visualizar o contraste, o detalhe. Então, por exemplo, aqui, ó, agora eu venho em detalhe e agora sim eu vou determinar o quanto eu quero de detalhe na imagem. Ó, eu posso deixar ela mais lisa, mais suave. Isso às vezes não é tão interessante assim, mas eu aumento o controle aqui para que eu tenha um efeito bem natural, né? A mesma opção aqui também vale para a opção de contraste. Então, eu posso buscar um pouquinho mais de contraste na imagem, ok? Né? Aqui embaixo, abaixo da opção Color, nós temos a opção também de detalhes da cor, né? Que vai fazer o ajuste fino exatamente em cima do Color, do comando Color, né? Com esse ajuste aqui, eu posso ainda reduzir um pouquinho mais, eu acho que está um pouquinho exagerado, né? Tirei um pouquinho da textura demais, a gente tem que tirar só o suficiente, de fato, para tirar aquela sensação do ruído cromático que era excessivo. Olha só isso aqui, no preview. A imagem antes e a imagem depois. Simplesmente incrível esse recurso aqui, porque nós conseguimos tirar uma granulação extremamente forte, que estava sobre a imagem. A imagem ficou alisadinha, né? Aqui nós estamos com o zoom em 100%, então isso aqui é o zoom real para a impressão, né? Então isso aqui é importante, você visualizar a imagem em 100%. E aí nós conseguimos remover esse ruído e manter a textura, né? A definição dos traços da imagem. Aí, se for necessário ainda, depois da correção do ruído, nós podemos pegar e fazer o quê? Ainda no modo Detail, nós podemos pegar e jogar um pequeno efeito de nitidez, através aqui da opção Sharpening, né? Só para não ficar com aquele efeito de desfoque um pouquinho exagerado. A gente pode reduzir aqui um pouco o zoom, né? Para você ter uma visão um pouquinho mais ampla da imagem, o que aconteceu à imagem. Então, observe só. Vamos ver a imagem ainda um pouquinho mais distante, aqui. Ó, então, você consegue perceber em vários níveis de zoom que, de fato, a granulação foi
embora, né? E com uma precisão incrível e mantendo todo o traço original, né? Todos os contornos originais. Isso era algo que nós não conseguimos fazer antes, né? Nas versões anteriores do Camera Raw e do próprio Photoshop. Existia o controle de redução de ruído, só que a partir dessa nova versão é que a gente tem essa precisão no ajuste que permite chegar a esse nível de resultado que é simplesmente extraordinário. Então, não esqueça, tem problema de ruído, use agora o Adobe Camera Raw. Selecione as imagens, você pode usar isso em uma única imagem ou você pode usar num conjunto de imagens. Então, é super simples e fácil reduzir ruído a partir do Camera Raw e a partir da companhia do Photoshop 7.5. O primeiro objetivo de um tratamento de imagens é a qualidade. Aplicamos os melhores ajustes de cor, contraste e luminosidade. O segundo objetivo é a velocidade, é a rapidez. Sempre temos um grande volume de fotos, automaticamente precisamos ser produtivos. E no Photoshop nós temos dois recursos que podem aumentar em até 90% a nossa produtividade. E são dois recursos bem simples. Primeiro, a paleta Ajustes e depois temos a paleta Máscaras. Muito bem, elas ficam aqui, inclusive, de forma flutuante ao lado da paleta Layers. Como é que eu faço para usar esses dois recursos? Muito simples e muito fácil. Ao invés de você selecionar, por exemplo, o comando Curvas através do menu Imagem, Ajustes, Curvas, ou através de um atalho, você vai simplesmente acessar aqui a paleta Ajustes e clicar sobre esse ícone. Pronto. Abre-se o comando Curvas e você aplica o ajuste necessário à imagem. Aumentamos levemente os meios tons. Você terminou de aplicar o ajuste com o comando Curvas. Através desse botão aqui, você pode ver um antes e depois, ou pode, inclusive, resetar os ajustes e aplicar uma nova configuração. Através desses botões na base da paleta. Outra alternativa é você voltar para o menu principal de comandos de ajuste. Cliquei na seta, automaticamente ele permite que eu selecione um novo comando. Se eu observar aqui na paleta Layers, eu vou ter uma camada de ajuste e preenchimento com o comando Curvas, de antes e depois. Mas eu posso voltar aqui na paleta Ajustes, usar a setinha também e aplicar um novo comando, como, por exemplo, aplicar o comando Hue Saturation, matiz e saturação. Seleciono o cursor de ajuste interativo, movo sobre uma área da imagem, clico, automaticamente o Photoshop identifica que isso é um tom de ciano, mantenho o cursor do mouse pressionado e arrasto o cursor para a esquerda. Automaticamente será reduzida a saturação do tom selecionado, nesse caso, cianos. Veja como a imagem ficou mais neutra. Podemos fazer o mesmo nos tons azuis. Movo o cursor, clico, o Photoshop identifica que são tons de azuis, puxo para o meu lado esquerdo, automaticamente eu reduzo a saturação dos tons azuis. Como é uma imagem fria, o ambiente é frio, é neve, é interessante a imagem ficar um pouquinho mais neutra. Poderíamos fazer isso também de maneira geral na imagem ou em algum outro tom em específico. Apliquei os ajustes, posso voltar para o menu principal de ajustes. Outra alternativa interessante, além da paleta Ajustes, é a paletinha Masks. Como ela funciona? Simples. Você pode vir aqui na paleta Layers, depois eu venho aqui na barra de ferramentas, seleciono a ferramenta de seleção retangular, crio uma seleção na imagem
inverto a seleção com o atalho Ctrl Shift I. Muito bem. Volto na paleta Ajustes, retorno ao menu principal e aí eu poderia usar qualquer um dos comandos de ajuste de exposição. Então, por exemplo, poderia acessar o comando Níveis e eu poderia escurecer essas áreas de borda da imagem. Pronto, escureço. Você vai observar que, além de escurecer as bordas, existe uma transição bem agressiva na imagem. Não existe uma passagem suave entre a área original da imagem e a nova área. O que eu preciso fazer para que essa transição fique natural? Eu preciso desfocar essa máscara que eu criei através da camada de ajuste e preenchimento. Antes, nós fazíamos isso através do menu Filter, Blur, e usávamos o comando Gaussian Blur, desfoque gaussiano. A partir do Photoshop CS5, nós podemos usar o quê? Nós podemos usar a paleta Masks. Funciona da mesma forma como o Gaussian Blur. Simplesmente você vai selecionar a paleta Masks e aumentar aqui o comando Feather. Conforme você aumenta o Feather, que é a nossa opção de difusão, automaticamente a transição vai ficando mais suave. E você aumenta o controle até que a fotografia fique com uma luminosidade como se fosse original. Voltei aqui para a paleta Layers e aí eu posso ver antes e depois dessa inserção de uma pequena vinheta, ou seja, é o escurecimento das bordas da fotografia para criar um centro de atenção, como se fosse um efeito de spot de luz. Deixo a área central um pouco mais clara e as bordas um pouquinho mais escuras. Então, ó, observe, eu tenho uma camada de ajuste com o comando Hue Saturation, tenho aqui um pequeno efeito de vinheta e aqui eu tenho o comando Curvas que aumentou um pouquinho a quantidade de meios tons. Aí eu posso ver um antes e depois em toda a imagem. Ó. Observem que a gente conseguiu fazer o ajuste de uma maneira relativamente rápida. Ainda seria possível entrar aqui na paleta Ajustes, voltar para o menu principal e aplicar, por exemplo, um filtro de fotos. Então, aqui nós temos algumas opções de filtro de fotos. Novamente, como é uma imagem que tem neve, é um ambiente frio, eu posso usar aqui um dos filtros que simulam tons frios. Nesse caso, um tom azulado. Reduz um pouquinho a densidade e aí a imagem vai ficar com uma sensação um pouco mais interessante. Muito bem? Pronto. Pressiono a tecla Alt e dou um clique aqui e aí eu desligo as outras camadas e eu tenho a condição de ver um antes e depois. Observe como nós podemos fazer um tratamento de uma maneira super rápida, sem complicação, usando exatamente esses dois recursos aqui, paleta Ajustes e a paleta Máscaras. Agora nós vamos ver um dos recursos mais incríveis do Photoshop CS5, que é o preenchimento automático de áreas da imagem. Veja só, nós temos nessa imagem aqui um casal sentado à beira da praia. Nós vamos pegar e criar uma simples seleção com a ferramenta Laço. Nós vamos fazer um desenho aqui na imagem. Nós vamos remover esse casal dessa imagem de uma maneira extremamente simples e precisa. Tudo isso graças ao Photoshop CS5. Observe que eu estou fazendo a seleção. Não estou fazendo uma seleção muito precisa. Estou fazendo apenas uma seleção no entorno do casal. Após a seleção feita, eu seleciono aqui o menu Editar e seleciono o comando Preencher Fill. O comando Fill não é novo do Photoshop CS5, ele é um comando bem antigo. Mas dentro do comando Fill, a Adobe adicionou uma opção chamada Content Aware, que é sensível ao conteúdo. E essa opção vai fazer o quê? Vai fazer o preenchimento automático respeitando toda a textura, toda a transição, toda a luminosidade que existe em volta
da área selecionada. Quando eu entro dentro do menu Fill, basta eu observar se a opção Content Aware está ligada e aí eu confirmo. Se você preferir, não use o menu Editar, Preencher. Aí você pode simplesmente pressionar o atalho, que é Shift F5, também é uma alternativa bem produtiva. Temos a seleção, fomos lá no menu Edit Fill, mandamos preencher e vamos ver o que o Photoshop vai fazer com essa imagem. Pronto, observe só. Vamos desmarcar a seleção e aqui nós já temos o resultado. Observe que, de uma maneira absolutamente mágica, de uma maneira incrível, ele pegou e fez os retoques na imagem, buscando manter uma certa naturalidade. Às vezes pode acontecer uma pequena diferença de perspectiva. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma pequena falha na perspectiva da imagem. Isso é absolutamente normal. Nós temos uma área bastante grande de remoção aqui, então às vezes pode acontecer pequenas falhas e aí automaticamente nós usamos uma ferramenta de edição, como por exemplo a ferramenta Carimbo, né, ou o próprio Band-Aidzinho, a gente pode usar para pegar e fazer um pequeno retoque na imagem, o que é absolutamente normal e compreensível, né? A área de edição de fato foi bastante grande, então poderia vir aqui com a ferramenta Carimbo, dar algumas carimbadas até que a gente conseguisse fazer o efeito ficar o mais natural possível. Isso vale tanto para essa região aqui como para pequenas áreas de sombra aqui. Mas todo o processo de edição que nós tínhamos muito braçal, muito demorado, através dessa opção de Fill, a gente consegue acelerar, automatizar bastante, né? Claro que nós temos que lembrar que há situações que de fato ele não funciona perfeitamente, vai depender de imagem para imagem. Se não funcionar em algum caso em específico, aí você pode pegar e voltar a usar as ferramentas tradicionais de edição, que seria o próprio Carimbo, né? Uma ferramenta mais manual, mas que também confere e dá um bom resultado, né? Claro que, obviamente, a gente sempre tem uma preocupação com relação à produtividade. A gente quer fazer as coisas rápidas, é uma necessidade hoje de mercado. Então, é uma alternativa. Aqui eu estou fazendo pequenos acabamentos na imagem, né, só para deixar as transições um pouquinho mais naturais, né? Ele tinha ficado uma pequena sombra ali, mas, de maneira geral, de fato, ele faz a eliminação de elementos de uma maneira automatizada. Vamos ver aqui no histórico, um antes, e depois a gente pode ver um depois. Ó, observe, com um pequeno retoque, a gente não perde mais do que 30 segundos para fazer esse tipo de retoque. É simplesmente incrível, é uma das ferramentas mais impressionantes do Photoshop CS5. Vamos abrir aqui uma outra imagem. Pronto. Vamos selecionar mais uma imagem para ver esse recurso em ação. Vamos ampliar aqui um pouquinho a área de edição. Ok. Muito bem, ó. Observe que aqui a gente tem uma imagem um pouquinho mais complexa, né? Aqui nós temos uma ciclista, ela está dando sua voltinha, passeando, entrando em forma. E aqui nós temos uma cena um pouco mais complexa. Por quê? Porque nós temos áreas de transição de alto contraste e tem perspectiva, tem aqui essa vegetação. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar a ferramenta Laço e vamos fazer a seleção. Em algumas ocasiões, é interessante não fazer a seleção de uma única vez. Aí você pode fazer particionado. Aqui vamos considerar, inclusive, a área de sombra, né? Vamos considerar essa área de sombra também para que o comando Fill remova também. Então, ó, criamos a seleção, né, de uma maneira bem rápida, sem muita precisão. Com a seleção pronta, nós vamos lá no menu novamente, Editar, Fill. Está ali o Content Aware, eu dou um OK. E aí eu aguardo o Photoshop fazer o processamento para ver o resultado da edição. A gente não tem nenhum controle sobre o processo. O que nós podemos fazer é exatamente pegar e criar a seleção ali com a ferramenta Laço e a gente simplesmente ativar o comando. A gente pode analisar aqui já o resultado final. E aí nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que ele removeu a modelo, a bicicleta, e manteve toda a perspectiva da cena. Então, observe aqui em cima,
né? Ficou perfeito aqui a transição, é como se a modelo tivesse sido recortada, ou como se ela estivesse numa camada em separado, simplesmente a camada foi desligada, né? Pequenas variações, claro, obviamente, podem existir, vão existir, é algo absolutamente normal, devido à própria complexidade da imagem. Toda a área selecionada ele tem que preencher com algo, então ele pega as informações próximas, cria uma média, né? Tem todo um processamento ali, então às vezes pode ocorrer uma pequena variação, isso é absolutamente normal. Aqui é importante a gente perceber que mesmo em situações mais extremas, ele nos dá um bom resultado. Aí novamente, se for necessário, você pode pegar e utilizar alguma das ferramentas de edição para pegar e fazer algum tipo de retoque mais específico. No caso aqui, a gente poderia usar, inclusive, a ferramenta carimbo. Então, eu poderia pegar e dar alguns cliques aqui e multiplicar algumas áreas, caso fosse necessário, para tornar o efeito um pouquinho mais real, né? A ideia é passar exatamente para o cliente que não houve nenhum tipo de manipulação. Esse é um bom tratamento, essa é uma boa correção. Aquela que não levanta suspeita de que houve algum tipo de alteração digital. Esse é o nosso objetivo. Então, essa ferramenta, através do menu Edit e do comando Fill, que é o Content Aware, isso de fato é uma das grandes revoluções e uma das grandes evoluções do Photoshop CS5, e a partir de agora é a nossa primeira opção para pegar e fazer a remoção automática de elementos. Além da remoção automática de objetos e pessoas através do menu Edit Fill, Editar, Preencher, o Photoshop CS5 oferece uma ferramenta personalizada de remoção, usando a mesma tecnologia empregada no Edit Fill. E é uma ferramenta, uma velha conhecida nossa. Trata-se aqui da ferramenta Spot Reeling. A ferramenta Spot Reeling, que é a ferramenta recuperação para manchas. Então, basta eu selecionar aqui a ferramenta Spot Reeling e aí eu devo analisar aqui em cima a barra de opções. Na barra de opções, eu apenas checo se a opção Content Aware está ativada, se ela está ligada. Nesse caso aqui, é padrão no CS5 ela vir ligada. Então, já está tudo correto. Muito bem. Com a ferramenta selecionada, com a opção Content Aware sensível a conteúdo já está ligada, eu apenas aproximo um pouco a minha imagem, dou um pequeno zoom. Muito bem. Posiciono o meu cursor na área que eu quero remover. Nesse caso aqui, nós vamos remover essa bandeira desse campo de golfe. Dou um clique no ponto inicial da seleção. Cliquei. Pressiono a tecla Shift. Por que eu estou pressionando a tecla Shift? A tecla Shift é para que eu possa fazer uma seleção absolutamente reta, né, para que eu não tenha nenhum tipo de desvio. Aqui ficou um pouquinho fora, então eu só amplio. Soltei já o Shift agora para eu poder fazer manualmente a seleção de forma livre, né, conforme a movimentação do cursor do meu mouse. Muito bem. Estou fazendo aqui a seleção. Selecionei a bandeira inteirinha, não deixei nenhuma área fora. Com a seleção pronta, solto o clique do mouse e aí nós temos a correção. Observe, de maneira mágica, de maneira incrível, a bandeira desaparece da imagem, preservando aqui nas nuvens todas as transições de luminosidade, de textura, aqui na árvore também, nesse pequeno morrinho aqui também. Observe que a perspectiva fica absolutamente perfeita. Aqui no campo de golfe também, toda a textura da grama é preservada de maneira espetacular. Recurso exclusivo do Photoshop CS5. Vamos sentar aqui, ó. Nós temos aqui a sombra da bandeira, a projeção aqui da sombra. Eu também posso eliminar ela, ó. Basta pegar e criar a seleção e soltar o cursor. Pronto, está resolvido. A mesma coisa a bolinha, não quero a bolinha aqui, basta pegar e dar um clique, arrastar, criar uma pequena seleção em cima e nós temos a imagem corrigida. Vou dar um zoom um pouquinho mais próximo aqui. Vamos aqui ao fundo, remover essa árvore. Vamos testar para ver se de fato essa ferramenta é eficiente. Vamos selecionar aqui a árvore. Pronto. Vamos pegar, fazer uma seleção bem rápida.
Vejam que eu não estou trabalhando com muita precisão, simplesmente estou fazendo uma seleção, a mão livre mesmo. Eu crio a seleção, é uma área complexa de fato. Apesar da árvore estar um pouco isolada, mas é uma área complexa porque existe as passagens da nuvem, existe o céu, existe aqui o chão, então existe uma perspectiva que ele deve respeitar. Observe só, a remoção é absolutamente extraordinária. Pode acontecer pequenas falhas, como a gente pode perceber nessa imagem aqui, mas isso é absolutamente normal. Aí você simplesmente vem ali, novamente dá um clique em cima, mais um clique, e aí nós temos o quê? Nós temos a remoção finalizada de maneira extremamente precisa. Vejam só aqui a imagem, e a gente poderia observar aqui no histórico um antes e um depois. Vejam só, a gente removeu a bandeira do campo de golfe, a sombra, a bolinha e a árvore ao fundo em apenas alguns segundos. Tudo isso graças a essa evolução aqui da ferramenta Spot Reeling, recuperação para manchas, com a nova tecnologia embutida no Photoshop CS5, que é a opção Content Aware. Essa ferramenta é absolutamente extraordinária. Grande parte das edições que antes fazíamos com a ferramenta Carimbo, agora nós podemos fazer tranquilamente com a ferramenta Spot Reeling, com muito mais rapidez e muito mais precisão, mantendo toda a textura e toda a luminosidade da imagem. A tecnologia Content Aware não ficou restrita ao comando Fill e à ferramenta Spot Reeling. A Adobe também empregou essa tecnologia para redimensionar imagens. Observe a imagem aqui na tela. Ela tem um formato quadrado. Nós podemos transformá-la num formato panorâmico. Para fazer isso, o processo é bem simples. Primeira coisa, destravamos o background, dando 2 cliques aqui na palavra background, confirmando a caixa de diálogo. Reduzimos o nível de zoom, selecionamos a ferramenta Crop, ferramenta Corte, e ampliamos a área de edição, exatamente no formato da imagem que nós queremos, que seria o formato panorâmico. Vamos duplicar aqui a camada, desligamos a cópia, para a gente fazer um pequeno teste antes de obter o resultado final. Nessa camada Layer 0, nós vamos aplicar o comando Free Transform. Nós vamos transformar essa imagem com um comando bem clássico, bem tradicional de escalonamento de imagem. Free Transform. Observe o resultado. Toda a imagem é distorcida. A modelo fica completamente sem proporções. E é isso que nós não queremos como resultado. Nós queremos um resultado onde o fundo seja redimensionado e a modelo mantenha a proporção. Para conseguir esse resultado, só existe um caminho. Você seleciona a camada que você quer redimensionar, vem no menu Edit, e ao invés de selecionar o comando Free Transform, você deve selecionar o Content Aware Scale, escala sensível a conteúdo. Nós temos os pontos de transformação de forma idêntica aos do transformação livre. Você seleciona o ponto central e aí você pode ampliar, você pode escalonar a imagem, transformando ela de um formato quadrado para um formato panorâmico. E agora observe que somente o fundo e a textura do chão é que foram ampliados. A estrutura da modelo, do corpo da modelo, foi mantida intacta. Por que isso acontece com o Content Aware Scale? Por uma razão bem simples. Na barra de opções do Content Aware Scale, nós temos a opção Protect Skin Tones, proteger tons de pele. Essa opção está ligada. Isso significa que automaticamente o Photoshop vai reconhecer na imagem os tons de pele. E aonde haver tons de pele, a imagem não vai ser alterada. Não haverá transformação, não vai haver mudança na proporção. O que aconteceu exatamente com essa imagem aqui? Vamos fazer um comparativo do resultado do Content Aware Scale, que é esse resultado aqui, com o Free Transform. Observe a diferença. Com o Content Aware Scale,
a modelo ficou na proporção correta. Com o Free Transform, nós temos a imagem completamente distorcida. E esse é um exemplo relativamente simples. Isso aqui, esse tipo de resultado, permite com que a gente tenha muito mais flexibilidade durante o processo de diagramação de álbuns e photobooks. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos abrir uma outra imagem, uma imagem um pouco mais complexa. Há situações que a pele não fica destacada do fundo, existe uma mistura. Existem tons de pele que o Photoshop pode entender que são pele e, na verdade, não são pele. Podem ser elementos da paisagem. Por exemplo, nesse cenário aqui, nós temos tons de pele na noiva e aqui nós temos os tons da areia e da água. Todos tons amarelados. Então, poderia haver uma confusão do Photoshop entre o que é pele e o que de fato deve ser redimensionado. Quando existe o risco de uma confusão, nós devemos trabalhar de uma maneira um pouco mais avançada. Como? Primeira coisa, vamos destravar o background e vamos dar um OK. Reduzir o nível de zoom e vamos ampliar a área de edição para o formato que nós desejamos redimensionar a imagem. Nesse caso, vamos transformar a imagem num formato panorâmico. Pronto. Está feito. Vamos duplicar a camada e vamos novamente fazer um simples teste. Na camada Layer 0, vamos usar o escalonamento com o comando Free Transform, Ctrl T. Escalonamos e automaticamente nós vamos ter a imagem com as distorções. Isso é padrão da ferramenta Free Transform. Agora vamos fazer essa transformação usando o Content Aware Scale. Só que antes de ativar o Content Aware Scale, nós vamos selecionar a ferramenta Laço. Vamos criar uma seleção ao redor dos noivos. Muito bem, inclusive na sombra. Criamos a seleção. Não é necessário uma seleção muito precisa, apenas uma seleção. Não precisa ser também muito próxima. Você cria a seleção, vem no menu Select e seleciona o item Save Selection, que é salvar seleção. Na caixa de diálogo, basta colocar o nome da seleção. Nesse caso, optamos por noivos. Pronto, o nome dessa seleção é noivos e ela foi salva. Podemos desmarcar a seleção com o Ctrl D. Por que nós estamos fazendo isso agora? Como os tons de pele e os tons que existem no fundo da imagem são parecidos, nós precisamos indicar para o Photoshop o que a gente quer preservar. E a gente está fazendo isso exatamente através da seleção. Com a seleção salva, nós acionamos o comando Content Aware Scale. Menu Edit, Content Aware Scale. Aparecem novamente os pontos de transformação. Aqui em cima nós temos a opção Tons de Pele ligada. E do lado da opção Tons de Pele, nós temos aqui a opção Protect, que como padrão está nenhum. Proteger o quê? Nenhum, por enquanto. Nós clicamos aqui no menu e aí nós temos noivos, que é exatamente a seleção que nós salvamos anteriormente e que fizemos com a ferramenta Laço. Selecionamos noivos, ou seja, o que nós estamos dizendo aqui para o Photoshop? Nós estamos dizendo para o Photoshop que ela é para ele preservar os tons de pele e também preservar a seleção noivos. Muito bem, indicando isso, nós podemos vir no ponto de transformação e ampliar o tamanho da imagem, sem que haja distorção no casal de noivos. Pronto, está aqui. Conseguimos transformar a imagem para um formato panorâmico sem fazer a distorção dos personagens, nesse caso, um casal de noivos. E aí a gente pode pegar e fazer o comparativo da transformação do Content Aware Scale com seleção com a ferramenta Free Transform. Observe a diferença, né? Uma diferença bem significativa. Então aqui a gente mantém toda a proporção e aqui a gente perdeu a proporção. Então, sempre que você precisar reescalonar a imagem, tanto para um formato panorâmico, como fazer o contrário, você pode pegar uma imagem horizontal e transformar ela para um formato vertical, usando exatamente a mesma técnica do Content Aware Scale. Então, essa é a maneira mais eficiente de reescalonar imagens no Photoshop.
Hoje o sonho de consumo dos fotógrafos é fazer o tratamento de suas imagens em HDR. Só que antes do Photoshop CS5, para fazer o tratamento em HDR, era necessário pelo menos 3 fotos, uma subexposta, uma normal e uma superexposta. A partir dessas 3 imagens, havia união para formar uma imagem HDR. A partir do Photoshop CS5, é possível fazer a simulação de um HDR, um pseudo HDR, a partir de uma única imagem, inclusive sendo um arquivo JPEG. É o que nós temos aqui. Vamos abrir essa imagem no Photoshop. Vamos só ampliar um pouquinho aqui a área de edição e dar um leve ampliar de zoom. Muito bem, temos a imagem aqui já posicionada e agora a gente vai pegar e fazer a simulação em tons HDR. Primeira coisa que devemos verificar é se a imagem está em RGB. A simulação em HDR no Photoshop CS5 só funciona em imagens RGB. Então essa aqui está em semi, que nós vamos converter para RGB. Caso também houvesse mais do que uma camada nesse arquivo, automaticamente quando selecionamos o comando HDR Toning, automaticamente o Photoshop achata a nossa imagem. Ou seja, só dá para trabalhar com uma única camada nesse recurso. Agora vamos acessar o comando para fazer a tonalização HDR, imagem ajustes, e aqui nós temos o comando para fazer a simulação de tons HDR. É importante deixar bem claro que isso aqui não é um HDR original, mas é uma simulação de HDR. Mas os resultados são tão bons que vale muito a pena usar em arquivo JPEG esse estilo de tratamento. Então vamos selecionar o HDR Toning, automaticamente abre-se uma caixa de diálogo e aqui nós temos algumas opções, alguns controles para configurar. O primeiro deles, a opção Preset. Nós temos aqui algumas pré-definições. O que são as pré-definições? As pré-definições são ajustes, controles, regulagens que foram salvas com nomes específicos. Então, por exemplo, eu posso pegar e selecionar o preset chamado mais saturado. E aí, automaticamente, a imagem fica mais saturada. Quer dizer, todos esses controles aqui estavam salvos com esse nome aqui. Então, é uma setagem. É uma forma de fazer o tratamento mais rápido, mais veloz, usando como ponto de partida uma configuração que o próprio software está oferecendo. Aqui nós temos 2 estilos. Nós temos o estilo fotorrealístico e nós temos o estilo surreal, né? Isso aqui são 2 vertentes do tratamento HDR. Nós podemos deixar a imagem mais com cara de fotografia ou podemos deixá-la mais com cara de pintura, uma coisa, algo surreal, né? Então nós podemos usar isso aqui como ponto de partida. Mas quando os presets não funcionam de uma maneira eficiente, é recomendável a gente pegar e fazer o tratamento manualmente, regulando todos os ajustes aqui. Então, vamos fazer manualmente agora. Primeira opção que nós vamos ajustar é as opções de aresta. Então, aqui nós definimos a intensidade de radial. Então, colocamos o valor bem alto aqui e a intensidade desse ajuste, né? A intensidade que vai ficar exatamente o meu retoque, a minha simulação de tons HDR. Então eu joguei 2 valores bem altos aqui para que a gente possa ter bastante intensidade. Depois nós temos o controle de gama, que seria equivalente do comando níveis e do comando curvas aos meios tons. Então eu posso deixar eles um pouquinho mais suaves, um pouquinho mais densos, né? Um pouquinho puxando mais para sombras ou um pouquinho puxando mais para os realces. Eu controlo esses meios tons. Depois nós temos aqui o controle de exposição, comando bem clássico, a gente conhece muito bem esse controle já, que permite fazer exatamente o que? Ele permite deixar a imagem mais clara ou mais escura. Depois nós temos o controle de detail. Esse detail é um controle extremamente importante. É ele que vai determinar se a foto vai ser mais fotorrealística ou surreal. Se eu usar um controle de detail com valor muito alto, automaticamente eu vou estar caminhando para algo surreal. Então, geralmente a gente usa valores baixos na área de fotografia para não perder muita característica, né? Ok. Aumentamos um pouquinho o detail. Vamos dar uma olhadinha no restante da imagem. Ó, a outra personagem, por exemplo, ficou com o rosto muito escuro. Então, nós vamos pegar e baixar um pouquinho o controle de detail para que o rosto dela fique um pouquinho mais suave. Ok, mais ou menos isso aqui. Se for necessário, depois a gente baixa um pouquinho mais o valor. Aqui nós temos o controle de sombras
Então, as sombras podem ser um pouco mais chapadas, ou eu posso aumentar esse controle aqui e as áreas de sombra vão ficar um pouco mais claras. Então, eu vou ter informação nas áreas de sombra. Então, eu aumento o controle de Shadow. Highlights, que seriam os realces, funciona da mesma forma. Eu posso ter as áreas de realce um pouquinho mais claras, ou eu posso tê-las também um pouquinho mais escuras, né, um pouquinho mais chapadas. Então, como a ideia do HDR é ter informação em todas as áreas da imagem, não tem nem sombras chapadas e nem realces estourados, então, geralmente, a gente faz uma configuração para que chegue nesse resultado. Finalmente, nós temos aqui embaixo a opção Color, que configura exatamente a intensidade. Tenho dois controles, o Vibrance, que vai dar exatamente essa intensidade na imagem, né? Principalmente buscando criar um equilíbrio de tons na imagem. Quando existe um desequilíbrio de saturação, o Vibrance é um comando altamente recomendável para causar esse equilíbrio. E depois nós temos aqui o controle de saturação, que é o velho e bom comando do Photoshop, que exatamente vai aumentar os tons, a intensidade das cores de maneira geral em toda a imagem de maneira uniforme. Então, Vibrance e o Saturation para dar mais cor. E a cor forte, bem vibrante, é uma das características também de uma imagem HDR. Aqui vamos só mexer um pouquinho aqui na exposição e vamos reduzir um pouquinho só a opção de detalhes para que a gente possa ter o rosto da modelo um pouco mais definido. Com os controles ajustados aqui, a gente pode ver que a imagem já está com um aspecto bem mais interessante. Finalmente, nós chegamos aqui à opção de curva. Então, só vamos jogar um pouquinho a caixa de diálogo para cima. Ok. E aqui nós temos uma curva. Nessa curva, a gente pode regular os contrastes da imagem. Então, eu pego e crio um ponto nas áreas de realce. E empurro um pouquinho para cima. Crio um ponto também nas áreas de sombra. E eu crio o contraste da imagem. Vamos reduzir só um pouquinho as áreas de realce. Ficou um pouquinho estourado demais. Vamos baixar um pouquinho a área de sombra. Vou fazer uma curvinha bem suave. E aí eu tenho a imagem com a tonalidade em HDR. Veja só aqui, antes e depois. Veja só como a gente ganha de fato muitos tons. Vamos só aumentar um pouquinho só aqui os realces, né? A imagem ficou um pouquinho levemente escura. Vou baixar aqui um pouquinho também. Isso é absolutamente normal, a gente fazer um pequeno ajuste fino na imagem. Agora sim, opa, ficou bem melhor já. Está ótimo. Com a configuração pronta, nós podemos fazer o quê? Se for necessário usar essa configuração em outras imagens, para no futuro não refazer tudo novamente, nós podemos salvar essa configuração. Então, nós acessamos aqui ó, o botão de menu e nós selecionamos a opção Save Preset, salvar pré-definição. Abre-se uma caixa de diálogo e você coloca o nome desse preset. Então, aqui, HDR Bike. Por exemplo, você salva a opção, confirma o comando, e aí nós temos a condição de, ele está fazendo a conversão do HDR, vamos aguardar só um segundinho até ele finalizar a imagem, e aí a gente vai poder fazer um comparativo da imagem antes e depois da simulação de tons HDR. Veja só que de fato a imagem ganha muito em vibração de cores, e a gente alterou levemente os volumes, porque aqui a intenção não era pegar e deixar com aquela característica tradicional de pintura de um HDR muito forte. A ideia era preservar mesmo os tons da imagem original, né? Sem dar um aspecto muito artístico, mas sim um aspecto mais fotográfico. Então, esse recurso HDR Tone é extremamente interessante, por quê? Porque a gente consegue fazer uma série de ajustes que normalmente a gente faria usando vários comandos. Nós abrimos uma caixa de diálogo, ali nós temos condição de ajustar os realces, as sombras, o Vibrance, o Saturation, os meios tons. Então, é uma série de ajustes numa única caixa de diálogo, ao passo que normalmente a gente usa vários comandos do Photoshop para fazer o mesmo tratamento. Então, nós ganhamos bastante em velocidade, e essa é a grande utilidade, sem dúvida, do HDR Toning. O ajuste de saturação das imagens é algo extremamente necessário em imagens digitais. É muito comum fotografarmos e as imagens aparecerem lavadas, sem intensidade nas cores.
é muito comum também a gente usar o comando Hue Saturation para aumentar a intensidade das cores. Desde o Photoshop CS4, nós temos um outro recurso muito interessante que nos ajuda bastante a melhorar a saturação das cores, o comando Vibrance. Só que o comando Vibrance só funciona em imagens em RGB. Então, essa imagem aqui está em 100.000, que nós vamos converter para RGB. Primeiro passo, muito bem, ó, a imagem está convertida para RGB. E aí nós temos a condição de aplicar o comando Vibrance. Ao invés de usar o Vibrance, que está aqui no menu Imagem Ajustes, e aqui temos o Vibrance, ao invés de fazer esse caminho todo, nós usamos a paleta Adjustments, a paleta Ajustes, a correção muito mais rápida, né? Então, selecionamos aqui o comando Vibrance, e no Vibrance nós temos dois controles. Nós temos o próprio comando Vibrance, que é vibratilidade, e também temos o comando Saturation. Como é que funciona esses dois comandos? Simples. O comando Vibrance, primeiro, ele busca fazer um equilíbrio da saturação da imagem. Então, por exemplo, tons que não estão saturados, ele satura. E os tons que já estão saturados, ele preserva mais a característica original. Então, ele, na verdade, o Vibrance, ele busca fazer um equilíbrio na saturação da imagem. Uma vez que eu conseguir esse equilíbrio, eu posso usar o comando Saturation para levantar todos os tons de maneira uniforme. Então, ou seja, Vibrance equilibra os tons, a saturação geral da imagem, com os tons equilibrados, aí a gente pode fazer a ampliação de maneira geral através do comando Saturation. Uma regra bem simples e bem fácil de entender. Olha só, antes e depois. Então, algo absolutamente simples e normal usar esse comando Vibrance para pegar e tonificar as cores da sua imagem, da sua foto. Então, essa é a forma mais simples de a gente usar o comando Vibrance, vibração. Vamos pegar e fazer algo um pouco mais sofisticado do que isso. Então, aqui nós temos uma foto de uma modelo, né? Bem interessante a foto, uma foto bem vibrante, bem intensa. Agora a gente vai pegar e usar o comando Vibrance para pegar e fazer uma pele dessaturada, como se usa muito na área de publicidade, na área de moda, que exatamente busca trabalhar com tons de peles neutros. Então, primeira coisa, vamos converter a imagem para RGB, então imagem modo RGB, e depois disso nós vamos selecionar o comando Vibrance. Na imagem anterior a gente usou o Vibrance de maneira positiva, né, amplificando os seus valores, dando mais intensidade. Nesse exemplo aqui nós faremos ao contrário, ao invés de tonificar as cores, nós vamos reduzir a intensidade das cores exatamente nos meios tons. E aí a gente observa que a pele que era quente, ela ficou neutra, ela ficou desaturada. Caso não fique neutro o suficiente, você tem mais uma opção aqui, ó, o Saturation, que vai reduzir um pouquinho mais a intensidade das cores. Vamos ver aqui um antes e depois. Ó, observe como de fato a pele ficou com uma saturação bem neutra, bem estilo mesmo publicitário. Né? Se for necessário algum tipo de ajuste, a gente pode também ainda usar o comando Hue Saturation. Então, seleciono o cursor de ajuste interativo, movo na área da imagem que eu quero fazer o ajuste, clico. Nesse caso, ele seleciona o canal de vermelho. E aqui no canal de vermelho eu poderia baixar um pouco a saturação para deixar ainda mais neutro esses tons de vermelho. Lembrando que os tons de pele são formados pelos tons predominantemente de vermelhos e amarelos. Então, se a gente quer desaturar a pele, automaticamente a gente pode entrar aqui dentro do Hue Saturation, selecionar o canal de vermelhos e também selecionar o canal de amarelos e pegar e reduzir a saturação ou também alterar a luminosidade. Ó. Menos luminosidade, mais luminosidade. Então, a gente também consegue um efeito bem interessante fazendo esse tipo de ajuste. Após isso, nós podemos ainda fazer o quê? A imagem está um pouco brilhosa, então nós podemos pegar e selecionar o controle, o comando de contraste, aumentar levemente o contraste, para ganhar um pouquinho mais de volume, ter um pouquinho mais de dimensionalidade na imagem. Podemos voltar aqui na paleta Layers, então nós aplicamos o contraste, nós aplicamos o Hue Saturation, nós aplicamos o comando Vibrance. Para a imagem ficar um pouquinho mais interessante, ao invés de pegar e remover as cores do olho e também aqui da sobrancelha, nós podemos clicar na máscara onde tem o comando Vibrance,
selecionar a ferramenta pincel com a cor preta na cor de primeiro plano, regular aqui a opacidade, geralmente aqui em cima a opacidade está em 100%, nós podemos trabalhar com 50%, por exemplo, que seria uma intensidade média, uma opacidade média, pincel com a cor preta, 50%, e aí com a máscara selecionada, ó, clique aqui na máscara em branco, aí você dá alguns cliques nas áreas que você quer recuperar da imagem original. Então aqui vamos recuperar um pouquinho daqueles tons azuis dos olhos e também vamos recuperar um pouquinho dos vermelhos aqui. Pronto, dei alguns cliques aqui nessas áreas. Você pode reduzir um pouquinho também o tamanho do pincel. Passe mais do que uma vez sobre a área que você quer recuperar. Pronto. Vamos ver aqui um antes e depois. Esse efeito de pele saturada é interessante para a criação de anúncios de moda e publicidade e hoje também tem se usado em algumas áreas de fotografia social, como no caso de casamentos, né? É o tipo de efeito que na verdade valoriza mais o conceito do que especificamente o objeto, nesse caso a pessoa que está em cena. É uma forma criativa diferente da gente modificar a linguagem do nosso tratamento. Nesse tutorial nós vamos ver como é simples fazer algumas criações no Photoshop. Nós temos essa imagem aqui, é uma imagem no formato panorâmico, né? Uma paisagem bastante bonita, e nós vamos usar ela como base para pegar e criar um mini planeta, um pequeno planeta. É uma técnica, na verdade, que pode ser feito através da fotografia, chamada esferografia, e você fotografa em 360 graus na horizontal e em 180 graus na vertical. Você precisa de uma câmera fotográfica e colocar a câmera no tripé e fazer as fotos em 360 e depois fazer em 180 graus. E depois você tem a possibilidade de juntar todas as fotos numa única imagem, fazendo então os mini planetas. Nesse caso aqui nós não temos uma série de fotografias, nós temos apenas uma única imagem. E mesmo assim, via Photoshop, a gente vai tentar simular exatamente esse efeito de esferografia. Muito bem. Temos aqui a imagem. Se a sua imagem não está em formato panorâmico, você tem que cortar a sua imagem com a ferramenta Crop. Deixe ela no formato panorâmico. Aqui é importante e interessante que a textura da parte superior e também da parte inferior da imagem, de preferência que sejam áreas, uma textura relativamente plana, com uma mesma característica. Isso facilita bastante a junção das imagens, a colagem, e o efeito vai ficar bem mais fácil de a gente produzir. Com a imagem ajustada, cortadinha no formato panorâmico, a nossa primeira tarefa é entrar aqui no menu Imagem, entrar em Image Size, que é o tamanho da imagem, e aqui a gente observa que a largura da imagem é 7.339 pixels e a altura está com 2055. A nossa tarefa aqui é importante, aqui nas opções de redimensionar a imagem, nós temos que desligar a opção manter proporções. Então você desliga essa opção aqui, por quê? Porque aqui em cima nós vamos ter que deixar a altura igual à largura. Então aqui a altura está com 2055 pixels, nós digitamos ela exatamente igual ao valor de largura. Muito bem, igualamos os valores e aí damos OK no comando Image Size. Muito bem, dessa forma nós temos uma imagem que não é das mais agradáveis, a imagem está completamente distorcida, mas exatamente faz parte do tutorial, faz parte da técnica, não se assuste não. Segundo passo, nós vamos rotacionar a imagem 180 graus, entramos no menu Imagem, Image Rotation, ou seja, na rotação da imagem, e giramos a imagem 180 graus. Muito bem, a imagem agora está invertida. Com a imagem invertida, nós podemos agora fazer o efeito do mini planeta. Entrando aqui no menu Filtro, entramos no menu Distorção, e dentro de Distorção nós temos a opção Coordenadas Polares. Selecionamos o filtro Coordenadas Polares, e aqui nós temos duas opções, a opção retangular para polar e polar para retangular. Se nós usarmos a opção polar para retangular, nós teremos exatamente esse efeito aqui, que não é um efeito
que não nos interessa nesse momento. Então nós vamos optar pela opção aqui retangular para polar, que vai formar exatamente o planeta. Eu dou um OK e aqui nós vamos ter em alguns segundos um planeta. Observe aqui, redondinho, bonitinho, com as suas árvores em volta, né? Aqui nós temos um pequeno palácio ou algo do gênero, uma capela, alguma coisa assim. E aqui nós precisamos apenas fazer um pequeno retoque. Às vezes pode acontecer falhas aqui na transição da imagem. Aqui nós temos uma falha bem sutil e nós podemos corrigir essa falha bem sutil aqui nesse caso com as ferramentas tradicionais que a gente usa no processo de edição, desde a ferramenta carimbo até o Raylan Brush, o band-aidzinho, até outras ferramentas. Aqui a gente poderia inclusive usar o Pet Tool combinado com uma ferramenta de seleção. Nós podemos fazer uma pequena seleção aqui na imagem, selecionar a ferramenta Pet Tool e puxar só um pouquinho para cá, para o destino, e a gente já teria a correção daquela leve linha ali, que tinha uma marcação, então a gente já corrigiu. Aqui no centro da imagem também ficou um conezinho um pouquinho mais acentuado do que o normal. A gente também poderia trabalhar fazendo um pequeno círculo nesse cone e também tentar usar a ferramenta Pet Tool para fazer a correção. Se acontecer de não ficar a correção boa, aí você pode tentar usar a ferramenta carimbo para pegar e suavizar um pouquinho essa área de sombra. Ó, podemos usar o carimbo aqui com uma opacidade bem baixa, por exemplo 10%, pressionar a tecla Alt aqui na origem e a gente pode passar levemente a ferramenta carimbo aqui em cima, só para dar uma leve atenuada nessa área de sombra, uma coisa muito sutil, só para tirar um pouquinho dessa mancha, uma coisa muito leve, só para igualar um pouquinho mais os tons. É uma questão só aqui de acabamento, né? Pronto, está aqui bonitinho, com a imagem já montadinha, com esses pequenos retoques nas áreas de transição. Nós rotacionamos novamente a imagem para uma posição, porque não é interessante deixar aqui essa capela, esse palácio na parte inferior, né? Deixar numa ordem um pouco mais interessante. E aqui já está tudo certinho. Ainda nós poderíamos pegar e usar a ferramenta Crop, né? Para dar um corte e a gente aproximar um pouco mais, ter um pouco mais de intimidade aqui com o planeta, deixando só uma pequena área de tons azulados. E dessa forma, assim, a gente teria um pequeno planeta. Ou seja, dá para ser criativo no Photoshop, usando poucos comandos. É mais uma questão de você pegar e saber fazer a junção e pegar e fazer uma criação diferenciada. Isso aqui a gente pode usar em várias áreas, desde a área publicitária, na área do design, até mesmo na área social. Dá para fazer alguma brincadeira com os noivos ao redor de um determinado planeta, né? Um mini planeta. Então a gente pode criar outros mundos além daquele que tradicionalmente a gente conhece, que é o nosso planeta. Quando trabalhamos com retoque de pele, além de aplicar os filtros de desfoque, é fundamental reconstruir a textura de pele. Observe esta imagem aqui. A modelo possui uma textura bem agressiva e leves marcas de expressão. Nós vamos pegar e suavizar inicialmente a pele e depois reconstruir essa textura, criando o tutorial de pele falsa, que exatamente vai buscar resgatar a naturalidade da pele. Vamos lá então. Primeiro passo, nós vamos duplicar a camada background, dando um Ctrl J, um atalho Ctrl J para duplicar a camada. E depois, em seguida, nós vamos suavizar a pele com um Surface Blur. No menu Filter, Blur, Surface Blur, que é desfoque de superfície. Então, o primeiro passo é suavizar a pele. Esse é o processo mais clássico. Dentro do Surface Blur, nós configuramos o controle para que a pele fique o mais suave possível, para que ela perca toda aquela textura. Então aqui eu ajusto o Radius, depois eu ajusto o Threshold. O Threshold é que determina o quanto a imagem e o quanto a pele vai ser suave. Pode ser menos suave ou pode ser um pouquinho
mais intenso a suavidade. Depende do ajuste e depende do quanto você quer deixar a pele da modelo suave. Muito bem, com a pele desfocada, vamos reduzir um pouquinho o nível de zoom. Vamos criar uma máscara para recuperar os detalhes nos olhos, sobrancelhas, narinas e lábios. Para fazer isso, selecionamos a ferramenta pincel, colocamos a cor preta na cor de primeiro plano e aqui em cima, na barra de opções, nós definimos a opacidade em 20%. Reduzimos um pouquinho o tamanho do pincel e aí nós começamos a pincelar sobre os olhos. Você clica até você buscar novamente os detalhes dos olhos. Importante aqui que haja uma transição relativamente suave entre os olhos e a pele lisa. Depois dos olhos, nós vamos para as sobrancelhas. Então, a mesma opção. Durante o processo, se for necessário, se você sentir que a transição está ficando um pouco agressiva demais, você pode vir aqui na barra de opções e mudar a opacidade de 20% para 10%, 15%, ou se for necessário, inclusive, é possível aumentar o valor para 30%. Vamos aumentar um pouquinho o pincel, já fizemos as sobrancelhas também, agora vamos fazer os lábios. Vamos recuperar, vamos buscar novamente os detalhes nessa região da imagem. Ok, lábios. E aqui a gente finalmente faz as narinas. As narinas, geralmente a gente usa uma opacidade um pouco mais baixa. Estou usando 10%, uma transição bem suave. Aí aqui nós podemos dar alguns cliques em sequência. Um pouquinho no contorno da narina também, levemente podemos passar, só para trazer um pouquinho dos detalhes. Se for necessário, nós podemos passar um pouquinho também aqui no queixo, para que a gente tenha a sensação de volume um pouco mais definida. Finalmente, a gente vem para a transição entre o cabelo e a testa da modelo. O cabelo, naturalmente, não é desfocado, então nós podemos usar uma opacidade um pouco maior, estou usando aqui 40%, para pegar e recuperar os detalhes. Nas orelhas também um pouquinho, para que a gente possa finalizar o processo de construção, por enquanto, da pele, da suavização dela. Pronto. Muito bem. Com esses ajustes aqui, vamos colocar novamente o zoom em 100% para você perceber a pele suave. Então, a pele original, e aqui nós temos a pele criada através do Surface Blur, desfoque de superfície. Então, de fato, é um filtro que deixa a pele absolutamente lisa, né? Aqui nós podemos reduzir um pouquinho a opacidade para trazer alguns traços da pele original e não ficar assim tão artificial o efeito. Muito bem, mas reduzir, o simples fato de você reduzir aqui a opacidade não significa que você vai ter uma pele natural. Nós precisamos agora simular um efeito de pele falsa. Para fazer isso, pressione a tecla Alt e clique no botão para criar uma nova camada. Quando você faz isso, aparece uma caixa de diálogo que solicita o nome dessa nova camada. Nesse caso, a gente pode manter o nome padrão mesmo. Aqui o importante é você mudar o modo de mesclagem de normal para overlay. Então, mude de normal para overlay e aqui ligue a opção preencher com 50% de cinza essa camada. Quando você confirmar, na paleta Layers, na paleta Camadas, nós vamos ter uma camada em cinza. Se a gente ligar e desligar ela, a gente vai observar que não tem diferença nenhuma. É uma camada invisível. Nessa camada em cinza, nessa camada invisível, nós vamos construir a nossa pele falsa. Para fazer isso, primeiro passo, você entra no menu Filter, Noise, Add Noise. Nós vamos adicionar um ruído nessa camada em cinza.
Entramos no adicionar ruído e aqui nós configuramos a intensidade do ruído no amount. Normalmente a gente usa 3 ou 4%. Aqui nós temos a distribuição uniforme e aqui temos a gaussiana. A gaussiana é um pouquinho mais aberta, é mais interessante para a pele. E aqui a gente também liga a opção de monocromático, para não ter um ruído colorido. Então 3% com distribuição gaussiana em monocromático, essa seria a configuração. Então ele cria pequenos pontos sobre a pele, né? Muito parecido com o grão de filme analógico. Com essa textura, nós aplicamos na sequência agora o desfoque Gaussian Blur. Filter Blur Gaussian Blur. Aqui o importante é suavizar os pontos criados pelo Add Noise, de forma que a gente simule a textura da pele, que é um pouquinho escamada. Então, geralmente o desfoque aqui é bem leve, 0.5, 0.4, é suficiente para a gente ter essa sensação de escama. Muito bem, 0.5, vamos nessa configuração aqui usar 0.5. Próximo passo, nós vamos no menu Estilização e vamos selecionar o comando Entalhe, Emboss. Dentro do Emboss, nós podemos dar volume a essa pele. Então, aqui a gente tem a configuração do ângulo da pele. Então, você pode escolher um ângulo até que a pele, de fato, adquira um volume. Aqui nós temos a opção de largura, mais estreito ou mais largo. Aqui é definido por quantidade de pixels, a largura desse emboss, desse entalhe. E aqui a gente tem a opção Amount, que seria a intensidade desse filtro. Aqui é importante a gente buscar uma configuração que traga de fato o volume à pele com aspecto extremamente natural. Aqui está ótimo. Pronto, configuramos. E agora a gente pode ver um antes e depois da pele falsa criada a partir da camada cinza. Então você observa que se nós mantermos apenas o desfoque de superfície, nós temos uma pele completamente artificial. Uma vez que nós usamos essa camada cinza, adicionamos o ruído e depois um pequeno relevo, nós já conseguimos construir um efeito de pele falsa, como se fosse os poros da pele da modelo. Claro que nós podemos aqui fazer um ajuste fino. Você pode observar que toda a imagem está com os grãos uniformes. Nós podemos reduzir um pouco a opacidade para que isso fique um pouco mais suave, o efeito. E também, se necessário, nós podemos criar uma máscara nessa camada em cinza e através da ferramenta pincel com a cor preta, numa opacidade normalmente baixa, como 20%, nós podemos remover a granulação de algumas áreas da imagem, para que a gente possa ter um movimento na pele. Afinal, a textura da pele não é homogênea como a que o Photoshop está criando. Então, nós podemos pegar algumas áreas e suavizar exatamente essa sensação de poros. Algumas áreas da pele têm um pouquinho mais de textura, outras áreas têm um pouquinho menos, então não é necessário ser homogêneo o efeito. Pronto, aqui e aqui. Existe uma alternativa também que seria duplicar a camada e jogar um efeito de soft light com uma opacidade baixa e reduzir ainda um pouco mais a opacidade dessa primeira camada, para que a gente tivesse uma profundidade um pouco diferente na textura da pele. Mais ou menos aqui. Então, a gente tem uma camada em cinza com 54% no overlay, e nós temos uma segunda camada em cinza com soft light com 68%. Dessa forma, a gente teria uma combinação bem interessante para a textura de pele falsa. Um acabamento ainda, nós podemos vir aqui e agora aplicar um ajuste nos tons, no contraste. Geralmente, quando a gente trabalha com um efeito de desfoque, é normal e natural um excesso de brilho na imagem. Então, esse excesso de brilho a gente pode corrigir exatamente através
da inclusão do comando de contraste. Então aqui a gente aumentou um pouco do efeito de contraste e a gente vai ter uma leitura um pouco melhor. Observe que todo o tutorial aqui nós fizemos com o zoom em 100%, que é exatamente o zoom que a gente usa para a impressão. E aí a gente tem condição de avaliar bem o resultado da pele e, se necessário, ainda fazer algum tipo de ajuste fino. Então, temos aqui o retoque, já jogamos um pouquinho de efeito de contraste. E, por último, se necessário, se você achar necessário, nós podemos ainda aplicar um leve efeito de nitidez na imagem. Aí nós podemos vir aqui no menu Filter, Sharpen e usar o comando Unsharp Mask, que é a máscara de nitidez. Então aqui a gente faz uma configuração bem suave, bem leve, para que a gente busque. Vamos reduzir um pouco o threshold aqui. Pronto. E a gente joga um pouquinho de efeito de nitidez. E aí a gente teria finalizado o nosso efeito de pele falsa. Vamos analisar agora camada por camada, como a gente conseguiu chegar no resultado. Então a primeira camada aqui nós usamos o Surface Blur, que é o desfoque de superfície, para alisar completamente a pele. Então já não tínhamos mais textura. Criamos a camada em cinza no modo Overlay e usamos nesse caso aqui uma opacidade baixa de 40%. Depois duplicamos essa camada em cinza e mudamos a mesclagem de Overlay para Soft Light com uma opacidade de 70%, 68%. E depois jogamos um efeito de contraste na imagem. E assim a gente poderia ver a imagem antes e a imagem depois. Observe que a gente alisou a pele, mas a gente manteve características de textura. A gente simulou os poros na modelo, deixando uma pele natural. Então, se o cliente não ver a imagem original, ele vai imaginar que essa pele de fato era assim originalmente. Isso é uma coisa interessante. Todo retoque que a gente faz no Photoshop não é para o cliente identificar que nós fizemos um retoque, mas simplesmente acreditar que aquilo era o original, aquilo foi feito durante o clique, ou que a textura da pele originalmente era assim. Então, no seu próximo retoque de pele, não esqueça, use esse procedimento com a camada em cinza e recupere a naturalidade da textura da pele. Nessa lição, nós vamos trabalhar com o efeito de brilho difuso, que serve para deixar a luminosidade da nossa imagem mais suave. Com isso, também deixaremos a nossa imagem mais artística. Para começar, nós vamos duplicar a camada Background. Então, Ctrl J, duplicamos a camada. A seguir, mudamos a mesclagem do modo normal, na paleta Camadas, para Soft Light. Automaticamente, a imagem ganha um pouco mais de contraste. Em cima dessa camada, com o Soft Light, a tradução é luz suave, nós aplicamos o efeito de desfoque gaussiano. Então, selecionamos o menu Filtro, acessamos o menu Blur e selecionamos Gaussian Blur, desfoque gaussiano. Dentro do desfoque gaussiano, geralmente o valor está um pouco mais baixo, nós aumentamos o valor até os tons da imagem ficarem bem suaves. Normalmente entre 30 e 40 pixels é um bom valor, ele suaviza bastante a luminosidade de toda a imagem. Confirmamos a configuração do Gaussian Blur e a gente pode observar aqui antes e depois. A imagem já está com um contraste um pouco mais interessante e também com os tons mais suaves. Próximo passo, essa camada com o Soft Light nós duplicamos ela novamente com o atalho Ctrl J e mudamos a mesclagem de Soft Light para Screen. O Screen, que é divisão. A tradução é divisão. Observe que agora os tons da imagem ficaram bem claros, inclusive em excesso. Então, nós vamos reduzir aqui o valor de opacidade para que a gente consiga uma suavização, um clareamento dos tons, mas de uma maneira um pouco mais suave e não tão intensa. Ficou muito claro os tons, então nós podemos controlar isso através da opção de opacidade
da paleta camadas. Nesse caso aqui nós usamos o screen com 35%. E aí a gente já pode dar uma olhadinha como é que está ficando a nossa conversão. Ó, observe, de fato já existe um brilho difuso, como se a gente estivesse num sonho. A imagem fica com uma leve névoa. Isso deixa o efeito de fato mais interessante. A gente remove aquele efeito daquela luz dura na imagem. Agora nós vamos pegar e fazer o tratamento das cores. Nosso objetivo aqui é trabalhar com a imagem em tons preto e branco. Então nós vamos pegar e fazer as conversões. Nós vamos selecionar aqui a paleta Ajustes e na paleta Ajustes, primeiro, antes até da conversão, vamos jogar um pouquinho de efeito de contraste, né? O contraste aqui, se usarmos um valor muito forte, automaticamente nós vamos perder os detalhes aqui nas áreas de realce, nas áreas de altas luzes. Mas às vezes até é interessante, às vezes muitos elementos só servem para poluir a imagem e às vezes até a opção de contraste torna a imagem um pouco mais limpa. Então aumentamos um pouco o contraste. Agora nós podemos converter a imagem para preto e branco através dessa opção aqui, desse comando aqui chamado Black e White. Só que esse comando Black e White só vai funcionar se você estiver com a imagem no modo RGB. Se você estiver em CMYK, esse comando não funciona. Então, esteja com a imagem no modo RGB, clique aqui em Black e White, preto e branco, e aqui nós podemos configurar os tons de pele. Então, o tom de pele do noivo está um pouquinho denso demais, então a gente reduz aqui, suaviza. Os amarelos também a gente pode reduzir um pouco. Aqui os vermelhos nós só vamos aumentar um pouquinho. Nós havíamos reduzido um pouquinho demais, agora vamos só voltar um pouco. Aqui assim até que a gente tenha a definição no rosto do noivo e também da noiva. Pronto, a imagem já ficou com um preto e branco interessante, um preto e branco bonito. Voltamos aqui na paleta e selecionamos agora o comando níveis. No níveis nós temos condições de aumentar também um pouquinho a intensidade dos pretos. Aqui assim. Os meios tons também, nós podemos tanto clarear como podemos escurecer levemente os meios tons. E se fosse necessário, poderíamos também aqui mexer nos realces. Aqui não é o caso, já estaria o efeito interessante. Muito bem, finalmente a gente acessa o comando curvas e vamos levemente alterar aqui um pouquinho do contraste da imagem. Ok, vamos conferir se está tudo ok. Aqui nós temos o screen. Vamos lá. Aqui a gente pode clarear um pouquinho só. Vamos dar uma olhadinha no antes e depois, como ficou a imagem. Ó, observe como foi simples de fazer a correção e o efeito ficou bem interessante, ficou bem artístico. Observe que de fato a gente conseguiu suavizar bastante a luminosidade, né, de toda a imagem. O aumento de contraste eliminou alguns elementos do fundo, deixando mais a atenção exatamente aqui naquilo que era importante. Ou seja, o noivo, né, num momento extremamente romântico com a noiva. E um pouco aqui da paisagem, que serve apenas como complemento. Então, esse contraste adicional que nós colocamos, na verdade, inclusive, foi benéfico para o tratamento da imagem. Nós poderíamos fazer pequenos ajustes ainda, mas a imagem como um todo já está com um efeito super interessante e poderia ser tranquilamente enviada para impressão. Então, o efeito de brilho difuso tem exatamente essa função, de pegar e tornar o efeito de luminosidade mais artístico, mais suave, como se as pessoas estivessem num sonho. Um efeito extremamente interessante e dá para usar ele numa gama enorme de tratamento e correção de cores. Hoje, o tratamento de imagens se tornou um diferencial de mercado. Profissionais que fazem um tratamento de alto padrão automaticamente ganham novos clientes e espaço de mercado.
Nesse tutorial, nós vamos mostrar uma técnica extremamente eficiente para fazer um tratamento de imagens rápido e que, de fato, agrada em cheio os clientes. Vamos primeiro aqui duplicar a camada Background com o atalho Ctrl J. Segundo passo, nós abrimos a paleta Channels, pressionamos a tecla Ctrl e damos um clique em cima da miniatura do RGB. Quando damos o clique, automaticamente é criado uma seleção em todas as áreas de altas luzes. Todas as áreas mais claras da imagem são selecionadas. Por que criamos essa seleção? Nessa seleção nós vamos suavizar a pele através do filtro Surface Blur. Então, Filter Blur, Surface Blur. Filtro, desfoque, desfoque de superfície. Ao entrar na caixa de diálogo, nós configuramos o Surface Blur para que a pele fique o mais suave possível. Aqui o importante na configuração não são nem exatamente os números, a configuração em si. O importante é a gente observar aqui no preview se a pele está suave. Então, se você usar aqui 40 ou 200, não há problema nenhum. O importante é que a gente consiga uma configuração onde a pele fique suave. Então, aqui o zoom está em 100%, a gente sentiu que nessa configuração aqui a pele de fato ficou bem suave. Então, confirmamos os ajustes. Pronto, o Photoshop já processou a imagem. Nós desmarcamos essa seleção com o Ctrl D. Podemos fechar a paleta Canais e vamos observar aqui agora um antes e depois para você perceber o que aconteceu na imagem. Então, observe que nós deixamos a imagem mais suave. Todas as áreas de realce foram automaticamente suavizadas pelo comando Surface Blur, o desfoque de superfície. Após isso, nós duplicamos a camada com a pele suave e vamos dessaturar essa camada. Então, nós selecionamos aqui o menu Imagem, Ajustes e selecionamos o comando Dessaturar. Nós podemos usar também aqui o atalho Shift Ctrl U. Uma vez que a imagem está desaturada, nós podemos mudar o modo de mesclagem de normal para overlay. Quando nós mudamos o modo de mesclagem, observe que nós ganhamos o efeito de contraste. O contraste ainda está um pouco suave, um pouco leve. Para intensificar o efeito um pouco mais, nós duplicamos novamente essa camada dessaturada. Então, pressionamos Ctrl J mais uma vez e duplicamos o efeito. Agora nós já temos uma imagem com mais contraste e com a pele suave. Observe que a gente está tirando uma imagem do comum para fazer um efeito mais artístico, mais dramático e que de fato impressione mais o nosso cliente. Às vezes, quando a gente usa o modo de mesclagem overlay, a pele ela pode voltar a ter um excesso de textura. Então, nós podemos selecionar uma das camadas e reduzir a intensidade da camada. Então, nesse caso, nós reduzimos o valor de opacidade aqui para 45%. E na camada acima, se o overlay deixar o efeito muito forte, nós podemos também modificar esse efeito para o soft light. Então, depende exatamente da sua imagem. Aqui, de fato, o overlay funciona um pouco melhor. Então, vamos comparar aqui, antes e depois, e aí a gente já tem a imagem com um contraste um pouco mais vigoroso. Agora, nós vamos fazer alguns acabamentos. Selecionamos a paleta Ajustes, selecionamos o comando Brilho e Contraste e aumentamos em torno de 10% o contraste da imagem. Voltamos ao menu principal e agora nós vamos trabalhar um pouquinho com o comando Hue Saturation. Então, entramos em Hue Saturation e aqui a gente tem a condição de trabalhar a imagem em duas frentes, em duas linguagens. Uma seria a linguagem desaturada, então nós podemos trabalhar com uma imagem mais neutra, que seria mais voltado para a área de moda e publicidade, ou nós podemos trabalhar com uma imagem um pouco mais saturada. Então, depende exatamente da finalidade da imagem, nós podemos trabalhar para uma frente ou para outra. Então, aqui nós vamos optar algo mais desaturado, algo mais
neutro. Ok? Voltamos no comando de contraste, vamos aumentar um pouquinho só mais o contraste, para que a imagem tenha um acabamento mais interessante. Tudo prontinho, tudo configurado, nós podemos pegar e aplicar ainda na imagem um efeito de nitidez. Nós podemos selecionar todas as camadas, mesclar com o atalho Ctrl E, e aí duplicamos a camada e podemos aplicar o filtro High Pass, Filter Other High Pass, que é alta frequência. Esse filtro aqui é extraordinário para aplicação de nitidez. A vantagem dele é que a gente consegue uma nitidez sem castigar tanto a pele dos personagens. Então, aqui nós aplicamos o High Pass com 5 pixels de intensidade. Nós mudamos agora a mesclagem de normal para Soft Light, luz suave. E aí a gente teria aqui a imagem com a nitidez. Então agora vamos ver um antes e depois da imagem. Então aqui nós temos a imagem finalizada. Vamos selecionar aqui a paleta histórico e vamos voltar. Aqui nós temos a imagem original e aqui nós temos a imagem finalizada. Imagem original e imagem finalizada. Observe como de fato nós conseguimos tirar a imagem de um padrão de tratamento comum para um efeito um pouco mais artístico, um pouco mais dramático. E isso de fato valoriza bastante o nosso trabalho e automaticamente faz com que a gente ganhe mais espaço de mercado. Por quê? Porque é um tipo de tratamento que vai surpreender os nossos clientes, porque a gente vai estar quebrando algumas regras tradicionais de tratamento. Nessa lição nós vamos aprender a criar o efeito de pele dourada, que pode ser usado em publicidade, em moda, em outras áreas que você achar interessante. Observe a pele da modelo nesta foto. A pele está absolutamente com o tom natural e normal. Nós vamos pegar e banhar a pele dela como se fosse um banho de ouro, deixar a pele dela bem dourada. Para fazer isso, nós não vamos trabalhar com a imagem no modo RGB, nem no modo CMYK. Nós vamos trabalhar com um modo diferente do que nós somos acostumados. Nós vamos trabalhar com o modo Lab Color. Então, o primeiro passo é converter a imagem para Lab. Então, você deve acessar o menu Imagem, Mode, Lab Color. Pronto, a imagem está convertida para o modo Lab. O modo Lab, vamos abrir aqui a paleta Channels, Window Channels. O modo Lab é composto do canal de luminosidade e depois eu tenho dois canais de... Depois nós temos dois canais de cores, o canal A e o canal B. Então, um canal de luminosidade, um canal A e o canal B são os dois canais de cor. Muito bem, entendido isso, nós podemos fazer o tratamento de pele dourada. Acessamos a paleta Ajustes e dentro da paleta Ajustes nós acessamos o comando Curvas. Automaticamente, ao abrir o comando Curvas, nós temos o ajuste do canal de luminosidade. No canal de luminosidade, nós vamos aumentar apenas um pouco o contraste, aumentando um pouquinho as áreas de realce e um pouquinho as áreas de sombra, e aí já nós temos um contraste um pouco mais interessante na pele da modelo, reduzindo um pouco do efeito de brilho. Depois de ajustar a luminosidade, nós podemos ajustar o canal A e posteriormente o canal B. Como é que funciona o ajuste aqui no Lab Color? Observe que nós temos uma grade dentro do comando Curvas e aqui nós podemos arrastar de forma horizontal ou de forma vertical o ponto da curva, tanto no lado inferior como no lado superior da curva. O canal A, ele trabalha com os tons de ciano. Se eu aumentar aqui, ele vai aumentar os cianos, e se eu reduzir aqui em cima, vai aumentar os magentas. São duas cores opostas, isso no canal A.
No canal B, eu trabalho novamente com mais duas cores. Eu trabalho com o azul e trabalho com o amarelo. Então, para fazer o efeito de pele dourada é muito simples. Basta arrastar o controle, o ponto inferior da curva dos azuis, em torno de 2 quadros, que representam em torno de 20%. Então, eu aumento 2 quadros a intensidade dos azuis, aqui no canal B do Modulab. E depois eu amplio também a intensidade dos amarelos. Nesse caso, como eu quero que o amarelo predomine sobre a imagem, ao invés de apenas aumentar 2 quadros, como a gente fez com o azul, nós ampliamos bem mais o efeito de amarelo, até que se forme o efeito de pele dourada. Então, observe que, de fato, simplesmente aumentando, dando mais intensidade aos tons de amarelo do que aos cianos, nós automaticamente já criamos o efeito de pele dourada. Aqui, depois de conseguir o efeito na pele, nós podemos ainda fazer um pequeno ajuste fino na própria intensidade dos azuis, já que nós temos o efeito de maquiagem nas pálpebras. Então, nós podemos intensificar um pouquinho mais os tons de azuis, para que a imagem fique com um efeito um pouco mais interessante, mantendo, obviamente, a intensidade do amarelo. Vamos ver aqui um antes e depois, rapidamente. Observe que, de fato, o efeito super simples de fazer e preciso. Então, a pele fica uma sensação bem interessante. Podemos voltar aqui no Lightness, no luminosidade, e nós levemente podemos alterar aqui a luminosidade, e aí a gente tem o efeito da pele dourada. Através dessa lógica aqui, nós podemos criar dentro do LabColor qualquer outra tonalidade. Basta selecionar aqui ou o canal A ou o canal B e fazer a inversão e o aumento da intensidade de cada uma das cores. Aqui a gente optou exatamente pelo tom de pele dourada, que é um efeito super artístico. Isso aqui dá para fazer através do processo convencional mesmo, com a pintura na pele da modelo, mas obviamente é muito mais econômico e mais rápido a gente fazer aqui via Photoshop. A gente tem um efeito extremamente natural. Depois do processo de conversão, da criação da pele dourada, nós temos que converter a imagem para o módulo de impressão. Então, novamente, nós entramos no menu Imagem, Modo, e selecionamos RGB ou CMYK. Nesse caso, vamos selecionar RGB. Ele pergunta se é para achatar a imagem ou não. A gente confirma que a imagem será achatada e aí a gente tem a imagem finalizada. Depois disso aqui, se for necessário, nós podemos vir aqui e aplicar um pequeno efeito de nitidez, só para ressaltar ainda mais o efeito na textura da pele da modelo. Então, configuramos aqui o comando Sharp Mask. Podemos suavizar levemente. Vamos sentir um pouco a diferença. Pronto, aqui antes, depois. Ok? E aí nós temos o efeito final. Vamos ver então o antes e depois da imagem. Bem, chegamos ao final desse DVD, mas nossa aventura não acaba por aqui. Nas páginas do livro você encontrará muitas outras técnicas eficientes e produtivas para tratamento e edição de imagens. Um abraço e até a próxima!